Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês relacionada a um vídeo que eu tinha feito há uns 5 meses atrás, que era o vídeo sobre como funcionam os palitos de fósforo, no qual eu expliquei toda a química envolvida para gerar a chama de um palito de fósforo quando ele é atritado contra a caixa. E é um vídeo que está tendo uma boa quantidade de visualizações, um vídeo que está fazendo um certo sucesso, está mais de 400 visualizações. Agradeço muitas pessoas que assistiram esse vídeo, que deram seus comentários, porque tem muito comentário positivo sobre esse vídeo. E então, pensando nisso, eu vou fazer hoje uma coisa relacionada, que é explicar como funcionam os isqueiros. Pois então, os isqueiros mais comuns como este, eles são materiais feitos basicamente de plástico. Eles têm essa cabeça, eles têm a cabeça onde fica o sistema que gera ignição, e tem o corpo, que é onde fica armazenado o combustível, e também o lugar onde você segura ele para manipular. Então, aqui nós temos o isqueiro. Vocês podem ver que esse modelo aqui ele é transparente, então ele é possível ver a parte interna dele. Aqui nós temos esse nosso combustível que está aqui dentro. Tem esse sistema que leva o combustível até em cima para que ele possa pegar fogo. E aqui nós temos o sistema de ignição do isqueiro. Ele consiste em um rolete de metal, que está preso nessa carcaça de metal também. Este botão, que abre a válvula com liberação de gás. E um bastão de material especial que está escondido aqui dentro dessa estrutura, que ele irá gerar a fagulha que vai fazer o combustível entrar em ignição. Então, a maior parte do funcionamento do isqueiro é física, só que tem uns processos químicos muito interessantes envolvidos, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo explicando como que esse mecanismo funciona. O funcionamento do isqueiro é bastante simples para poder ser acionado, tudo que qualquer pessoa conhece como funciona, né? Porque é um dispositivo muito comum no dia a dia. Tudo que se precisa fazer é correr o dedo sobre este rolete e ao mesmo tempo apertar esse botão, dessa forma. O que acontece é que quando nós giramos o rolete, ele atrita com material especial e gera uma fagulha. Ao mesmo tempo nós apertamos esse botão, que faz com que o combustível seja liberado, no caso o gás, e esse gás, ao entrar em contato com a fagulha, irá entrar em combustão, e com isso você tem uma chama. Mas só que todo esse processo aparentemente simples, ele tem um mecanismo químico muito interessante e sofisticado que nós vamos explicar agora. E a primeira coisa que nós vamos explicar é exatamente o que consiste o nosso combustível, qual é esse material que está presente dentro do isqueiro. Então, esse combustível nada mais é do que o butano, que é um hidrocarboneto de fórmula química C4H10, que é também o mesmo utilizado no gás de cozinha. O butano é um hidrocarboneto que a temperatura e pressão ambiente ele está no estado gasoso. Porém, o que nós vemos aqui dentro do isqueiro não é um gás, é um líquido, que muita gente fica se perguntando, porque também no botijão de gás que nós utilizamos para cozinhar em casa, nós podemos perceber que tem um líquido dentro. O que é exatamente esse líquido? Se chama o butano de gás, então por que aqui e dentro do botijão ele está presente no estado líquido? Na verdade, isso acontece porque aqui dentro do isqueiro e no botijão, o butano ele está liquefeito sob pressão, ou seja, é aplicada uma pressão sobre ele e ele passa do estado gasoso para o estado líquido devido ao aumento de pressão. E embora o butano seja comumente chamado de gás, na verdade, apesar de estar no estado gasoso, ele não é exatamente um gás, ele é um vapor. Qual é a diferença entre um gás e um vapor? Porque existem duas formas de você converter uma substância gasosa para o estado líquido. Uma delas consiste em você simplesmente diminuir a temperatura até abaixo do ponto de ebulição daquela substância, então ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Outra forma consiste em você aplicar pressão sobre esse composto sem alterar a temperatura. E aí é nessa segunda forma que reside a diferença entre um gás e um vapor. Porque um vapor ele pode ser convertido em líquido só de você aumentar a pressão sobre ele sem mudar a temperatura. Um gás não pode ser convertido em líquido só com aumento de pressão.
porque existe uma temperatura acima da qual não é mais possível você converter uma substância do estado gasoso para o estado líquido apenas por pressão. Essa temperatura é chamada temperatura crítica e ela varia de uma substância para outra. É quando o composto está abaixo de sua temperatura crítica e você pode aplicar pressão sobre ele e fazer ele voltar ao estado líquido, ele é chamado de vapor. Porém, quando a substância gasosa está acima da temperatura crítica, você pode aplicar a pressão que for sobre ela, que ela não vai retornar ao estado líquido. E neste caso, ela realmente é um gás. Então, o butano que está presente dentro do isqueiro, ele é um vapor. Por quê? Porque a pressão acima de 2 atm ele retorna ao estado líquido, mesmo sem diminuir a temperatura. E a temperatura crítica do gás butano está por volta de 170 graus Celsius, ou seja, abaixo dessa temperatura ele é um vapor e por isso você pode liquefazer o butano e armazenar ele dentro, por exemplo, desse isqueiro ou do botijão de gás de sua casa. Agora vamos explicar uma coisa interessante. Quando nós acionamos o isqueiro, nós temos a chama, que nada mais é do que o resultado da combustão do butano ao ar, que é uma reação química de óxido-redução muito simples. Então, o butano é o nosso combustível do isqueiro, e a reação química de combustão ela é bem simples, é simplesmente a reação química do butano com oxigênio, gerando gás carbônico, vapor de água, e calor e luz que você pode ver na chama. Ela libera calor e também essa luz. Então, quando nós acionamos o isqueiro, nós apertamos este botão e com isso nós temos a saída do gás, que é o combustível. Então, o que acontece é uma coisa bem interessante agora, que é uma mudança do estado físico do líquido para gasoso. O butano está líquido dentro do isqueiro porque ele tem uma pressão, a pressão aqui dentro é superior a 2 atm e a essa pressão ele é encontrado em estado líquido, a temperatura ambiente. Diferente da pressão ambiente, pressão de 1 atm, que ele é encontrado em estado gasoso. Porém, quando nós apertamos esse botão, nós abrimos uma válvula e com isso nós aliviamos um pouco da pressão dentro do isqueiro. Então nós temos o vapor do isqueiro empurrando, o vapor do butano, empurrando o butano líquido por dentro deste caninho, então ele vai sair aqui na válvula. Só que no momento em que ele encontra a pressão de 1 atm, ele imediatamente entra em ebulição e volta a ser gás. Ou seja, ele vira vapor novamente. Ele passa do estado líquido para o estado gasoso no momento que ele sai para fora do reservatório. E aí ele vai se transformar em vapor e vai entrar em contato com a fagulha gerada no giro do rolete e vai pegar fogo. Então agora nós vamos explicar qual é o processo químico que ocorre durante a geração da faísca do isqueiro. Ou seja, quando nós giramos este rolo de metal, que está aqui chamado de pedra do isqueiro, nós geramos um atrito. Esse atrito gera uma fagulha e essa fagulha incendeia o gás que é liberado quando nós apertamos esta válvula. Então, o que gera essa fagulha, essa faísca, quando nós giramos essa parte do isqueiro? E também o que é essa fumacinha branca que sai quando nós giramos? Então, essa peça que está logo abaixo do rolete, escondida pela carcaça metálica, é um pequeno bastão de uma liga metálica especial que costuma ser chamada de ferrocério. E é apelidada de pederneira, embora não seja exatamente a pederneira, que é um mineral comum chamado de sílex, que é encontrado na natureza. Aqui nós temos uma liga metálica que é comumente chamada de ferrocério, mas ela na verdade é uma mistura de ferro com outra liga chamada mish metal. E o mish metal é uma mistura composta por vários lantanídeos misturados, ou seja, aqueles elementos químicos que ficam naquele apêndice logo abaixo da tabela periódica, tem a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Eles são cruciais para o funcionamento de um isqueiro comum, porque essa pequena parte que gera a faísca, ele é formado por uma liga de ferro com vários lantanídeos misturados. E os lantanídeos, eles são elementos químicos muito reativos, eles têm uma característica de serem facilmente oxidáveis, reagirem facilmente com ácidos, ou seja, são metais muito eletropositivos e muito reativos. E uma propriedade que os lantanídeos possuem é o fato de que quando nós temos ele na forma de um pó muito fino, ou seja, partículas de metal finamente divididos, eles têm uma tendência a entrar em combustão espontânea em contato com o ar, ou seja, eles são pirofóricos. Aqui nós temos essa mistura de lantanídeos que quando nós giramos este rolo, essa
estrutura metálica áspera acaba raspando no bastãozinho de Mish Metal e desbastando esse bastãozinho. E no momento que esse bastão é desbastado, ele lança minúsculas partículas desse metal no ar, e como ele contém lantanídeos, ele se torna altamente inflamável e pirofórico, ou seja, ele irá reagir espontaneamente com o oxigênio do ar e essas partículas de metal irão entrar em combustão. Tanto é que quando nós fazemos esse giro, nós notamos essa fumacinha branca que sai, que ela basicamente é composta por óxidos de lantanídeos, principalmente o óxido de cério, que é o lantanídeo mais abundante nessa liga. Então, quando nós giramos essa peça, nós desbastamos o bastão de Mish Metal, os pedacinhos dele em contato com o ar pegam fogo, e quando eles pegam fogo, eles acabam gerando a fagulha que irá incendiar o gás que é liberado logo em seguida quando nós apertamos essa válvula no movimento seguinte. Nós giramos isso aqui, ao mesmo tempo apertamos a válvula, e com isso as fagulhas geradas na combustão dos pedacinhos de Mish Metal que são lançados para o ar irão acionar a combustão do gás butano e assim irá gerar o fogo que acende o isqueiro. Ou seja, quem diria que no funcionamento de um simples isqueiro nós temos um procedimento químico incrível, uma reação em cadeia, um efeito cascata de reações químicas extraordinárias entre vários elementos químicos que envolvem a queima de lantanídeos e também a queima do butano. Então, eu acho que vocês não sabiam que o isqueiro contém lantanídeos, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha nesse vídeo só por causa desse fato curioso dos lantanídeos estarem presentes no isqueiro e eles que geram a faísca. Inclusive eu fiz um vídeo desse canal, um vídeo mais antigo, no qual eu extraí os lantanídeos presentes nessa pecinha e fiz algumas experiências com eles. É um vídeo mais antigo do canal. Então, peço para vocês se inscreverem neste canal, curtam esse conteúdo, compartilhem bastante com os amigos, levem para o máximo de pessoas possíveis para que nós possamos espalhar conhecimentos úteis e científicos para esse país que ultimamente está mergulhado em fake news e na ignorância científica generalizada, que infelizmente nós temos convivido muito com essa pandemia, temos esses problemas todos. Levem esses conhecimentos para as pessoas, não deixem de acessar este canal, de inscrever nesse canal, dar uma curtida no vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e também peço a vocês que acessem o site desse canal, que é o site original deste canal, que se chama o Nerd da Química. Também temos a página no Facebook, que também se chama o Nerd da Química, e uma novidade é que agora nós também estamos no TikTok, ou seja, @nerd_da_química, que agora é o endereço do TikTok deste canal. Também peço para vocês outra coisa, que é acessarem um site muito interessante, que é o site do incrível Projeto Show de Química, que ensina como fazer uma porção de experiências bem bacanas, e também é uma loja virtual bem legal, onde vocês podem comprar materiais para fazer experiências e um livro de experiências muito útil chamado Show de Química, aprendendo química de uma forma lúdica e experimental. Então, agradeço a vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e valeu!